Olá, estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação na sua TV Destaque. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando sua mensagem com críticas ou sugestões em um dos endereços que aparece aí no seu vídeo, presidência ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br. Se preferir, também temos uma linha à sua disposição, que é o 2468-8199. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante e que gera polêmicas no direito do trabalho. Nós vamos falar sobre a materialização do vínculo empregatício. Eu estou na companhia do Dr. Cazu, que dará início à nossa entrevista apresentando o convidado de hoje. Olá, assinante da TV Destaque. Estamos aqui hoje com o Dr. Rogério Martir. Ele é doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, advogado militante especializado em Direito Empresarial e Direito do Trabalho, professor universitário de pós-graduação e de cursos preparatórios para carreiras jurídicas, vice-presidente da OAB Guarulhos, sócio da Martir Advogados Associados, consultoria jurídica empresarial e para o terceiro setor. Dr. Rogério Martir, nós vamos falar hoje sobre vínculo de emprego. Para o assinante se colocar dentro do nosso tema, o que seria um vínculo de emprego? Primeiramente, saudação a todos, né? É um prazer estar aqui na presença da Adriana, do Dr. Cazu, mais uma vez. É sempre muito bom estar falando aqui com vocês e falando desse público fantástico. Vínculo empregatício, né? Na verdade, é o grande divisor de águas que existe entre ser um trabalhador convencional e ser um trabalhador empregado, né? Então, todos são trabalhadores, todos prestam serviço, todos são contratados por uma prestação de serviço. A grande diferença é que aquele que tem o vínculo empregatício, ele está dentro do universo da CLT, ou seja, ele passa a ter direito a férias, 13º, aviso prévio, insalubridade, todas aquelas questões trabalhistas propriamente ditas, né? Então, é um divisor de águas. Se eu estou fora do vínculo empregatício, eu sou um simples trabalhador. Se eu tenho vínculo empregatício, eu estou dentro da CLT e adquiro todos esses direitos. Isso, doutor Rogério, não seria uma coisa formal. É independente da formalização ou não, o vínculo existe. Com toda certeza. É o que nós chamamos de contrato realidade, né? Existem algumas situações específicas que colocam o empregado nesta qualidade. Então eu não preciso ter isso documentado exatamente, não preciso ter isso formalizado, escrito, o contrato materializado. Se a pessoa se encaixar dentro desses requisitos, né? Se estiver dentro desses requisitos, ele será considerado com certeza um empregado. Então, doutor Rogério, na prática, como é que nós podemos identificar essa materialização do vínculo empregatício? Muito bem. Antes de falar exatamente da questão prática, eu vou abordar rapidamente, até para não ficar muito pesado, uma questão técnica, né? Muito pontual e muito rápida, que é o artigo 3º da CLT. O que diz o artigo 3º? É o único artigo dentro da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, que diz quais são os requisitos de um empregado no contexto de um trabalho, né? Então, quem é o empregado? O empregado, na verdade, é aquele que trabalha com 4 requisitos, com 4 situações pontuais. É aquele que trabalha com pessoalidade, habitualidade, subordinação e mediante uma remuneração, mediante um salário. Então, se eu olhar para o empregado, né, para um trabalhador, melhor dizendo, se eu olhar para um trabalhador e conseguir contemplar naquele trabalhador, né, essas 4 características, ele é um empregado, né? Se ele trabalha com habitualidade, com pessoalidade, com subordinação e ganha para isso, ele vai ser considerado um empregado. Na prática, como é que funciona isso na prática? Você tem que observar o cotidiano, né? Observar a forma com que aquela pessoa está prestando o serviço. Se ele, por exemplo, na pessoalidade, ele tem que prestar o serviço pessoalmente, ele não pode mandar ninguém no lugar dele, ele não tem outras pessoas que fazem por ele, ou seja, ele faz pessoalmente, eu tenho lá o primeiro requisito já devidamente materializado. Habitualidade. Tem que ter uma permanência, tem que ter uma constância, tem que ter uma dedicação, eu não digo exclusiva, mas uma dedicação cotidiana, habitual naquela prestação do serviço. Está presente lá o segundo requisito. Se ele faz isso mediante ordem, alguém coordenando o trabalho dele, alguém realmente direcionando o trabalho dele, está lá a subordinação. E se ganha para isso, vai ser empregado. Então, aí nós podemos, assim, sintetizar dizendo que a relação de emprego seria a relação de trabalho mais todos esses requisitos que foram apontados agora. Então, é assim que nós podemos distinguir, então, a relação do trabalho e a relação de emprego, que aí seria o vínculo propriamente dito. É isso mesmo? Isso mesmo. Você pode pensar
o trabalhador como algo maior, né? E dentro do universo dos trabalhadores, você pode ter o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual, o estagiário, que é um trabalhador. Isso. Você vai ter, sei lá, num contexto mais popular, a diarista, que é uma trabalhadora e que, dependendo da situação, pode ou não pode entrar no universo do empregado. Você vai ter o trabalhador voluntário e também vai ter o trabalhador empregado. De todos esses que eu comentei, apenas aquele que faz jus aos direitos trabalhistas CLT, propriamente dito, é o empregado. Todos os demais estão numa relação contratual, uma relação de cunho civil, não uma relação de cunho trabalhista. Para poder ter um contexto empregatício dentro da CLT, precisa cumprir esses 4 requisitos. E, doutor Rogério, o senhor disse que o empregado, então, é aquele que trabalha sob ordem, sim, subordinado a alguém. Isso quer dizer que essa subordinação envolve a isenção dele em correr o risco empresarial, seria isso, não? Com toda certeza, com toda certeza. O empregado, propriamente dito, ele não assume nenhum tipo de risco, né? O risco é todo do empregador. Ele está ali na qualidade de ser um braço, né? De ser uma extensão do empregador. Então, se ele cometer algum ato que gere um prejuízo ou que deixe de dar lucro ao seu empregador, ele não pode ser cobrado por isso, ele não pode ter isso descontado do seu salário, não pode ter nada, né? Na verdade, quem assume o risco empresarial é quem comanda, é quem dá ordem. O empregado, ele apenas executa. Se executar bem, vai trazer lucro. Se executar mal, não vai trazer lucro, mas ele não pode ser cobrado por isso. Diferente do autônomo, né? Diferente do autônomo. O autônomo, ele pode ser responsabilizado. Eu contrato lá uma pessoa para prestar um certo serviço na minha casa, fazer, sei lá, a reparação de uma questão na construção, na pintura, no encanamento. Se gerar um prejuízo, qualquer coisa que acontecer, eu posso responsabilizar aquela pessoa. Por quê? Porque eu não sou o comandante da situação, né? Ele é o profissional que está executando. Diferente do empregado. O empregado não. O empregado, o risco é todo e exclusivo do empregador. Nesse sentido, eu fiz essa pergunta para chegar num ponto. Nesse sentido, nós vemos na atualidade muitas empresas transformando o funcionário em pessoa jurídica. Assim, juridicamente, como fica essa situação de relação de trabalho? É o famoso PJ, né? Hoje todo mundo fala, não, eu estou te contratando, mas eu vou te contratar como PJ, como pessoa jurídica. O que é isso? Isso é uma espécie de fraude, né? Dizendo assim, sem meias palavras, é uma espécie de fraude. Por quê? Porque hoje a carga, os encargos que envolvem uma relação empregatícia são imensos. Praticamente, se você contrata hoje um determinado empregado, o que você paga a ele, numa conta boba, numa conta de padaria mesmo ali, o que você paga a ele, você paga de encargos. Então, se você contrata ele a R$1.000, na verdade ele custa R$2.000. Aí você pega isso e faz uma conta maior. Se eu tiver 100 empregados a R$1.000, eu vou gastar R$100.000, né, com ele. E automaticamente mais R$100.000 direcionado aqui aos encargos indiretos. Então eu tenho uma folha de pagamento de 200 mil. Obviamente que se eu contratar essas 100 pessoas como PJ, como pessoa jurídica, eu escapo deste outro encargo, né? Só que aí que está o problema. Eu contrato a PJ, pessoa jurídica, ela tem um contrato social, ela tem lá os seus sócios, ela emite nota, tudo, mas na verdade ela é um empregado, né? Se essa pessoa jurídica, representada por essa pessoa física que está por trás dessa carapaça de pessoa jurídica, procurar a Justiça do Trabalho e, mediante ali um processo trabalhista, provar pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração, o que o juiz faz, né? Ele joga gasolina e fogo nesse contrato de PJ e vai reconhecer o vínculo empregatício, vai ter que registrar. Então é uma forma de mascarar a relação empregatícia. Se o empregador ou o contratante da PJ der sorte de nunca haver essa reclamação trabalhista, ótimo, ele está no lucro. Agora, sabendo que essa pessoa jurídica ou essa suposta pessoa jurídica, se procurar de seu trabalho e provar o artigo 3º com os 4 requisitos, o juiz vai reconhecer e vai descaracterizar essa contratação como pessoa jurídica. Doutor Rogério, quer dizer que, com certeza, o que levou o empresariado a tomar esse tipo de contratação teria sido o custo social da contratação? Com toda certeza, né? Para diminuir custos, né? Diminuir custos. O empresário, ele pensa com uma cabeça totalmente capitalista, né? Ele só é socialista ou pensa em outra situação quando ele tem alguma vantagem. Caso contrário, ele vai estar pensando no lucro, no dinheiro. Então ele faz conta. A PJ é muito mais barato do que o empregado. Só que o risco dele é imenso, né? Porque a Justiça do Trabalho, ela tem
um contexto, um espírito protetor, né? Então o juiz, dentro da justiça do trabalho, ele vai proteger o empregado e ponto, né? E ele vai acabar descaracterizando isso, o prejuízo acaba sendo maior depois. Ok. Bem, nós vamos encerrando o primeiro bloco fazendo um convite para você assinante, porque no próximo dia 28 de novembro será realizada uma palestra, o tema mediação, e o expositor será o Dr. Adolfo Braga Neto. O evento acontecerá às 19 horas na UAB Guarulhos e a inscrição é mediante um brinquedo novo ou em bom estado. Então, se você quiser maiores informações, então o telefone sempre disponível é o 2468-8199 ou mesmo acesse o site da OAB Guarulhos, www.oabguarulhos.org.br. Você terá acesso aos demais eventos da casa. Até mais!